bem-vindos a mais uma aula de Direito das Sucessões. Tenha em mãos sempre a apostila, a lei, a doutrina e faça suas anotações que ajudam a memorizar o conteúdo. Vamos lá? Vamos lá. Qual que é a missão do inventariante, né? O que é atribuído a ele? Vamos aprender isso agora. Estabelece o parágrafo único do artigo 617 do CPC que o inventariante, intimado da nomeação, prestará dentro de 5 dias o compromisso de, bem e fielmente, desempenhar a função essa que tem as seguintes atribuições que são previstas pelo artigo 618 do CPC. Então, acompanhem comigo qual é a atribuição que é dada ao inventariante. Inciso 1º. Eu coloquei em números aqui, primeiro, segundo, terceiro, mas tudo bem. No artigo ele está com os incisos, tá? Primeira atribuição, representar o espólio ativa e passivamente em juízo ou fora dele, caso seja necessário alguma diligência, tá? Observando-se quanto ao inventariante dativo o disposto no artigo 75, parágrafo 1º do CPC. Caso seja o dativo, ele vai seguir essa orientação aqui do artigo 75, tá? Ou seja, no que concerne a necessidade da intimação dos herdeiros. Então, na primeira atribuição, o inventariante, ele terá que intimar os herdeiros, tá? Então, digamos que nesse inventário aqui, a pessoa faleceu e ela deixou 7 filhos, vamos ficar mais dramático. Um mora no Ceará, o outro mora em Sergipe, o outro mora na Bahia, e os demais moram em São Paulo. Então, vai ser responsabilidade do inventariante intimar todos os herdeiros. O da Bahia, o de Sergipe, todo mundo precisa estar intimado e é responsabilidade dele, tá? Segundo, o inventariante deve administrar o espólio, valendo-se não, né, gente? Velando-lhe os bens com a mesma diligência como se fossem seus. Na visão atual do direito privado, pode-se associar a sua conduta à lealdade decorrente à boa-fé objetiva. Ele vai ter que administrar o patrimônio deixado pelo falecido como se fosse seu, no sentido de cuidado, de zelo. Chegou imposto para pagar, ele será pago. Está precisando fazer uma obra necessária no imóvel, a obra será realizada, né? Ele vai ter direito a um reembolso disso, mas fica a cargo dele esses cuidados com o imóvel, tá? Agora aqui, terceiro, prestar as primeiras e últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Vamos lá, prestar as primeiras declarações. Vamos às primeiras que é mais fácil. Nas primeiras declarações, ele vai o quê? Listar aqueles bens que foram deixados pelo decujus, né? Então, deixou um imóvel em Suzano, deixou um imóvel em São Paulo, deixou um imóvel na Ilhabela, deixou um iate em Ilhabela, ele deixou uma moto, ele deixou 2 veículos, uma conta corrente constando lá numa conta poupança de 1 milhão, ele deixou joias, esse falecido também deixou previdência privada, então ele vai ter que listar lá, tá? Todos os bens que foram deixados, até para que haja uma partilha justa, uma distribuição justa dos bens. Tá? Então, essa é a missão dele. Nas últimas declarações, ele vai prestar informações no final do processo de inventário, tá? Esse daqui é no começo, não esqueçam, primeiras declarações. Quarta atribuição, deve ele ainda exibir em cartório, a qualquer tempo, para exames das partes, os documentos relativos ao espólio. O cartório aqui no sentido do cartório judicial, tá? Foi requerido, ele apresenta. E também no sentido do cartório, no caso do extrajudicial, se houver necessidade de algum documento. Inciso 5º, incumbe também, inciso não, né? Quinta atribuição. Incumbe também ao inventariante o dever de juntar aos autos certidão do testamento, se houver. Ele vai juntar no cartório, o juiz vai perguntar:
Esse de cujos, né, esse falecido, ele deixou o testamento, então ele vai ter que fazer uma diligência nos cartórios, né, no cartório, e ter uma certidão do cartório positiva ou negativa quanto a testamento. Então, se vier lá na certidão do cartório positiva, ele deixou o testamento, esse testamento tem que ser aberto no processo de inventário, tá? Sexta, trazer à colação do inventário os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído, tá? A colação, gente, é quando ocorre o seguinte: algum bem foi doado, tá? Para algum herdeiro, quando a pessoa estava em vida. E aí, quando tem o processo de inventário, essa pessoa precisa informar isso no processo para que haja uma distribuição justa dos bens a serem partilhados, tá? Eu recebi em vida uma doação do meu pai, de um imóvel de 500 mil reais. Então, eu já informo isso no processo de inventário, que quando acontecer a partilha, já vai descontar lá a minha doação, tá? A doação que eu recebi. Sétimo, prestar contas da sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. Então, se o juiz determinar que preste contas, ele tem que ir lá e falar, olha, o imóvel tal recebeu o aluguel tal, o imóvel tal teve uma despesa tal, ele tem que mostrar como é que ele está administrando aqueles bens. Sempre quando o juiz pedir ou quando ele deixar o cargo. Olha, eu não quero mais ser inventariante, ele vai lá dar os motivos dele e ele vai prestar contas para sair desse cargo, tá? Artigo... não é artigo. Oitava atribuição. Incumbe ao administrador do inventário requerer a declaração de insolvência do falecido, se for o caso, tá? Então, insolvência, né? O falecido, ele faliu, né? Então, incumbe a ele requerer essa declaração de insolvência, e porque ele vai ter a legitimidade para fazer esse requerimento, tá? Vamos para próximo slide. O artigo 619 do CPC lista outras incumbências que necessitam, no entanto, de autorização do juiz da causa e da oitiva dos interessados, sob pena de nulidade absoluta, olha, frisem aqui do ato, sendo esses seguintes atos. Então, esses que vou listar agora para vocês, continua sendo atribuição do inventariante, mas ele precisa da autorização do juiz e da oitiva dos interessados, tá? Quem são os interessados? Os outros herdeiros, né? Então, vamos lá. Primeiro, a alienação dos bens de qualquer espécie. Ele vai vender um imóvel, ele vai vender uma joia, ele vai diminuir o patrimônio daquela pessoa falecida, e isso vai afetar o quê? Na partilha, né? Porque são direitos dos outros herdeiros. Então, para ele vender qualquer bem, não só imóvel, móvel também, tá? Ele vai precisar da autorização do juiz e ouvir os interessados. Os interessados são as pessoas que receberiam aquele patrimônio, né? B, a transação em juízo ou fora dele. Transação no sentido de acordo, tá? Se for fazer algum acordo fora ou dentro do processo, em juízo, né? Não do inventário, mas fora. Então, muitas vezes tem um outro processo, ele vai precisar de autorização, tá? O pagamento de dívidas do espólio, ele vai precisar, tá? Então, digamos que o falecido tinha dívidas e ele vai efetuar o pagamento porque ele acha que precisa, né? Ele precisa fazer esse pagamento. E aí ele vai solicitar isso, autorizando, o juiz vai autorizar e os demais vão ser ouvidos. E, por último, o pagamento das despesas necessárias para a conservação e melhoramento dos bens do espólio. Muitas vezes um processo de inventário demora muito tempo, né? Porque não há consenso, a família, né? Tem muito patrimônio, muitas vezes tem muita gente e eles não entram em acordo, né? E acordo no sentido de briga, né? Olha, um inventário aí que está causando aí na mídia seria do Gugu, né? Olha a polêmica que está gerando. Isso vai demorar, gente, para resolver, né? Não é algo simples. E enquanto isso, o patrimônio fica lá, né? Precisando muitas vezes fazer uma melhoria. E aí, se o inventariante ele percebe que ele precisa fazer
uma obra ou algo para poder conservar ou melhorar aquele patrimônio, ele vai, fala no processo sobre a necessidade e os demais herdeiros serão ouvidos se concordam ou não e o juiz vai ter que autorizar, tá? As primeiras declarações, né? Eu acho interessante falar sobre as primeiras declarações no próximo vídeo, porque o conteúdo é um pouco extenso e é bem interessante falar com um pouco mais de calma e eu já tem 10 minutos esse vídeo aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais! Agradeço por ter acompanhado a aula até aqui. Eu fico à disposição para eventuais dúvidas e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!